nossa nona lição. Prestem muito bem atenção no videozinho, depois façamos o nosso exercício. Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar mais uma história para vocês. É a história de José e os seus irmãos. E a história, esse pedacinho da história que eu vou contar de José está em Gênesis 45. José era um dos 12 irmãos, filhos de Jacó. Jacó já estava bem idoso e tinha uma grande família, eram muitos irmãos e tinha uma irmã também. Mas o José, ele não era muito querido pelos seus irmãos, porque o Jacó gostava muito mais de José. Ele gostava dos outros filhos, mas ele tinha um carinho, uma coisa diferente com José. E um dia ele fez uma túnica muito bonita, muito colorida para José. Quando os irmãos viram aquilo, ficaram com muito ciúme, com muita raiva de José, porque eles achavam que Jacó só gostava de José. E tem mais, o José, ele tinha muitos sonhos, e quando ele contava os sonhos para os seus irmãos, os irmãos ficavam com mais raiva ainda dele. E então eles tiveram uma triste ideia. Eles resolveram dar um fim em José. E na primeira oportunidade, eles venderam José como escravo. E José foi parar lá num lugar muito longe da casa dele, no Egito. E lá ele ficou como escravo, depois ele foi preso. Mas em todo o tempo Deus estava cuidando de José. Passaram muitos anos e aí o faraó, o rei do Egito, teve uns sonhos meio estranhos. E ninguém conseguia adivinhar ou descobrir o significado dos sonhos. Mas ele ficou sabendo de José, que ele entendia um pouquinho dessa coisa de sonhos. E aí José foi levado até a presença do faraó. Quando o faraó contou os sonhos, José teve a interpretação desses sonhos. Ele conseguiu entender o que eles significavam. Então ele disse assim para o faraó: Faraó, Deus está me mostrando o que significam os seus sonhos. Os 7 anos que você viu, os primeiros 7 anos, significa que haverá muita fartura no Egito, muita comida, muita colheita. Mas depois desses 7 anos, vai vir um tempo de muita fome. Não vai ter nada para vocês colherem das plantações. Então, eu vou te dar um conselho, faraó. Quando tiver bastante comida, guarda bastante, economiza, porque quando vier o tempo de fome, aí vocês vão ter alimento. E Faraó fez assim. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que nomeou ele como governador do Egito. Ele ficou muito importante e ele foi lá administrar todo o Egito. Passaram os tempos de fartura e chegaram os tempos de fome. Os irmãos de José ficaram sabendo que tinha comida no Egito, então eles foram até lá. Quando eles chegaram no Egito, José os viu e os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Quando José viu seus irmãos, ele chorou muito, ele foi até se esconder. E ele chorou muito porque ele estava se lembrando de tudo que ele tinha passado, de tudo que os irmãos tinham feito com ele. Mas ao mesmo tempo ele amava os seus irmãos, ele amava o seu pai, ele tinha saudade da sua família. E ele chorou muito e ele teve muita dificuldade para ter tranquilidade no seu coração. Mas Deus foi ajudando José, foi tranquilizando o coração dele. E José foi entendendo que Deus cuidou dele e de sua família e tudo que tinha acontecido ajudou para que a sua família e o seu povo não morresse de fome. E agora ele tinha a oportunidade de ajudar o seu povo e a sua família. Então José foi até os seus irmãos e se revelou e mostrou quem ele era. E quando os irmãos viram José, eles choraram muito também. E eles conversaram, perguntaram de Jacó. José mandou chamar os seus pais e eles se abraçaram muito, choraram. E José conseguiu perdoar os seus irmãos. Ele se reconciliou com eles. Sabe o que significa isso? Eles voltaram a viver juntos. Voltaram a ser uma grande família como eles eram. Só que agora, com amor, com respeito e sabendo que Deus estava cuidando deles. Essa é a nossa história de hoje, a história de José, que conseguiu perdoar os seus irmãos.